Meus amigos, finalmente uma vitória do Vascão aí no Campeonato Brasileiro. A segunda vitória do Vasco no Brasileirão apareceu. De quebra o Vasco aí deu uma melhorada dentro da zona do rebaixamento, mas a situação ainda continua difícil, mas foi de suma importância esses 3 pontos, um alívio geral, meu amigo, um alívio gigantesco dentro do Vasco e também para nós torcedores vascaínos. Vamos falar muito dessa vitória do Vasco, como que ficou a situação do Vasco no Campeonato Brasileiro, o próximo jogo do Vasco. Antes de começar, deixa o like aí, explode o vídeo de like, porque não é todo dia que o Vasco ganha. Se inscreve aí no nosso canal se você não está inscrito, ativa o sininho das notificações para você receber os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal Vamos Vasco. Bom, pessoal, só foi o Maurício Barbieri sumir do Vasco que a vitória voltou a aparecer, né, cara? Depois de muito tempo sem vencer, desde a primeira rodada do Campeonato Brasileiro, o Vasco conseguiu superar o Cuiabá no sufoco daquele jeitão e conseguiu os 3 pontos e venceu por 1-0 com gol de pênalti do Jair. O Vasco sofreu bastante na partida, foi um jogo horroroso, um dos piores jogos que eu assisti na minha vida. Com certeza o primeiro tempo foi, sem dúvida nenhuma, disparado o pior primeiro tempo aí do Campeonato Brasileiro na história, né? Porque foi horroroso, duas equipes fracas, né? Duas equipes bem parecidas, tentando atacar sem organização, tentando ir naquele bumba meu boi, literalmente. O Vasco totalmente perdido dentro de campo, não sabia para onde começar a jogada, não sabia por onde atacar o Cuiabá e sofreu bastante no primeiro tempo. E parece aí que o treinador do Sub-20, William, deu uma sacudida no time no segundo tempo, né, cara? No intervalo ele deve ter dado alguma cobrança nos jogadores e com certeza voltou um pouquinho melhor, né? O Vasco peca bastante na última bola, né, no passe final para tentar definir as jogadas, mas mesmo assim ainda conseguiu vencer o Cuiabá com aquele pênaltizinho achado pelo Figueiredo, né, cara? Foi pênalti, um pênalti claro, o juiz não viu na hora, na frente dele o juiz não viu, precisou do VAR para marcar e o Jair com extrema categoria fazendo o gol da vitória do Vasco. Quando eu vi o time do Vasco ali no primeiro tempo, eu parei para analisar, meu amigo. O diretor executivo do Vasco gastou 110 milhões de reais para montar esse time que estava passando mal pro Cuiabá, né, que não estava conseguindo atacar o Cuiabá. O Vasco foi muito mal no primeiro tempo, segundo tempo deu uma pequena melhorada. Não gostei das substituições do treinador, apesar do Vasco ter vencido o jogo, acho que ele mexeu muito mal na partida, colocou aí, tirou o garoto Ryan para colocar o Ignaldo, que estava aí a um passo de sair do Vasco, né? Não sei se ainda como está a situação do jogador, se ele ainda vai sair do Vasco. O Ryan não é um jogador para você tirar, é para você deixar ele os 90 minutos, porque pode sair uma coisa interessante no passe do garoto, um gol do garoto. Ele é um jogador diferenciado, né? Por mais que tenha 16 anos, como disse na transmissão lá de Carmona, ele já parece ser um jogador pronto. E com certeza foi um erro grotesco, na minha opinião, do técnico do Sub-20, William Batista, ao ter tirado o Ryan do time titular para colocar o Ignaldo, né? O Eric Marques tinha que ter entrado sim, eu achei interessante a entrada dele, porém o Vasco não conseguiu atacar muito o Cuiabá, né? Por sorte conseguiu achar esse pênalti lá pelos 30 minutos do segundo tempo. Muita coisa precisa mudar, o time é horroroso, o time é muito feio, mas o importante são os 3 pontos, era a vitória tinha que aparecer de qualquer maneira nesse jogo de hoje, para o Vasco ter uma tranquilidade para trabalhar essa semana, né? A gente espera que seja definido o quanto antes a contratação de um técnico, para aí sim ele começar a trabalhar rápido, né? Porque o Vasco não tem tempo, o Vasco tem que começar a trabalhar, o novo treinador tem que chegar logo. Se é o Rogério Ceni, anuncia logo, contrata logo, para de ficar enrolando, porque o torcedor não quer o Rogério Ceni, mas parece que vai ser ele, né? Infelizmente vai ser o Rogério Ceni o técnico do Vasco. O Vasco precisa com urgência. Se vai trazer o Rogério Ceni, tem que ser para ontem. Traz ele para ele começar a trabalhar, começar a conhecer os jogadores do Vasco, porque o Vasco vai ter o líder do campeonato na próxima rodada, né, cara? No domingo, às 4 horas da tarde, Botafogo e Vasco, jogo no Engenhão. Esse jogo não terá nenhum torcedor do Vasco. O Vasco, obviamente, foi punido, não tem torcida em casa e também fora. Tá punido. E vamos ter um desfalque importante, né, cara? O Gabriel Peck tomou o 3º cartão amarelo no jogo de hoje e tá fora dessa partida. O Gabriel Peck, que, na minha opinião, foi um dos poucos destaques, mesmo com todas as suas limitações, é um jogador muito esforçado ainda, falha na parte técnica, mas mesmo assim ele não deixa de lutar dentro de campo. Ele se entrega bastante, se doa bastante, mesmo com todas as suas limitações. E o Maurício Barbieri vinha deixando esse cara no banco de reservas, né? Agora a gente espera que o Vasco consiga fazer um bom jogo contra o Botafogo. Muita gente fica despreocupado, né? Porque o Botafogo
Botafogo, mas tem que abrir o olho porque o Botafogo tá numa fase diferente, né, cara? Tá meio diferente o Botafogo, tá lá liderando a competição com folgas e o Vasco tem que tomar cuidado. Por mais que o Vasco tenha conseguido vencer o Botafogo com esse mesmo time aí, com facilidades no Campeonato Carioca, mas o Botafogo mudou bastante, principalmente a sua postura, porque o elenco deles é praticamente o mesmo que o Vasco conseguiu vencer lá no Campeonato Carioca, mas a postura mudou. A postura do Vasco hoje é uma e a do Botafogo é totalmente superior. Vamos torcer para que o Vasco consiga fazer um bom jogo e vencer o Botafogo, porque só a vitória interessa nesse clássico, né? Como diz o outro, clássico não se joga, se vence. E não é mais no caso do Vasco, precisa vencer para tentar sair da zona do rebaixamento. Hoje estamos na 18ª colocação, com 9 pontos conquistados, estamos a 3 pontos de sair da zona, vai precisar de uma combinação de resultados, porque hoje o 16º é o próprio Cuiabá com 12 pontos, porém ainda vai ter que fazer cálculos de saldo de gols e também de vitórias. Eu tenho que dar uma olhada para saber direitinho aqui a fundo para a gente trazer aqui no canal o que o Vasco precisa fazer para sair da zona do rebaixamento já na próxima rodada. Eu queria ressaltar que vários times estão ali no bolo, né, cara? O Corinthians também tem 12 pontos e o Vasco tem que secar. Essa rodada foi perfeita pro Vasco, tomara que a próxima também seja, né? Perfeito mesmo, realmente foi o resultado de hoje. O Vasco tinha que ter vencido essa partida a todo custo, mesmo jogando mal. Não me interessava se joga bem, se joga mal. O que interessava hoje eram os 3 pontos que o Vasco conquistou. Vamos torcer para que essa semana seja uma semana mais tranquila e que os jogadores entrem bem focados nessa partida contra o Botafogo no domingo. E deixa aí nos comentários, e torcedor, o que você achou desse jogo, dessa vitória do Vascão hoje, 1-0 frente ao Cuiabá, com o gol do Jair de pênalti, né, cara? Se fosse o Pedro Raul, a bola tinha ido lá em São Januário. Falar em Pedro Raul, ele foi de fora desse jogo aí, muito possivelmente pode ser que tenha condição de jogo e volte aí ao time no jogo contra o... É isso aí, pessoal. Valeu por ter assistido até o final. Deixa o like, se inscreve aí no nosso canal, ativa o sininho. Tamo junto, forte abraço. Vamos comemorar demais porque uma vitória é rara pros lados de São Januário, viu, cara? Tá difícil. Finalmente ela apareceu e tomara que o Vasco empaque uma boa sequência de bons resultados. É isso aí, tamo junto e é nóis.